Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui recebendo Flávia Francischini, vereadora do PSL. Tudo bem, Flávia? Tudo jóia, Pedro. Muito obrigada pelo convite. Estar aqui. A gente que agradece sua participação. Queria começar falando sobre sua história, e eu quero iniciar lá atrás, para a gente entender um pouco também quem é a Flávia, além da Flávia Francischini. Então eu queria começar lá na sua juventude. Qual que era ali, como que foi essa época para você, seu pensamento de formação, o que que você queria fazer, objetivos? Então, a Flávia, antes de toda essa história política, a Flávia é filha de mãe professora, neta de mãe professora. Eu venho de Brasília, sou filha de candangos, sou candanga. Candangos, não sei se você sabe a diferença de candango para brasiliense. Candango é filho de quem realmente construiu Brasília. Então, meus avós foram para Brasília para a construção realmente, junto com o JK. Eu venho de uma família humilde, família de professores, nunca havia pensado em política. A vida inteira morei dentro de uma escola, porque minha avó, minha mãe sempre trabalharam dentro de escolas. E a vida inteira transitei dentro de escola, né? Nunca realmente pensei em estar hoje numa vida política. Conheci o Fernando Francischini em Brasília, na faculdade de Direito, e fiz o concurso da Polícia Federal. E quando vim para a política foi o destino realmente, por já estar acompanhando o Francischini nessa caminhada e principalmente porque eu já vinha fazendo um trabalho de ação social, né, com as comunidades mais carentes, as comunidades mais desassistidas, e aí tive a oportunidade realmente de estar mais próxima, né, representando essas comunidades dentro da vereança, mas assim, não foi algo que eu planejei lá atrás. Eu acho que se eu realmente viesse caminhando como eu vinha lá da minha juventude, de repente hoje eu estaria ali como advogada, né, se não tivesse conhecido o Francischini e estivesse ali na política, de repente até hoje eu estaria como advogada e não como vereadora. Que área que você era do direito? Então, do penal. Eu sempre Penal. gostei muito do penal. Muito. Então poderia ter feito Pois muito é. mais sucesso, talvez, até Então, do mas que... você sabe que eu estou aqui falando que de repente não estaria como vereadora, como política, Aham. mas eu acho que eu vou ter que voltar atrás dessa minha afirmativa, porque você sabe que quando eu estava estagiando em Brasília, eu fui para a Defensoria Pública. E na Defensoria Pública, a gente está ali para representar as pessoas que não têm essa possibilidade, né, de ter representantes ali. E eu estava sempre com as famílias mais carentes, ajudando ali pessoas acusadas, né, que realmente não tinham ali advogados. Então ali eu já estava fazendo uma ação social, meio que né, embutida ali, mas eu já vinha fazendo alguma coisa nessa área. Eu não sei, às vezes é um dom, né, uma dádiva que você tem e que vai despertando. Talvez tenha sido potencializado, né, por toda a Sim. história depois, mas já era um caminho meio que até natural, Sim, né? sim, eu acho que você é tocada, né? Eu acho que eu podia ter feito qualquer outro estágio, ou em um tribunal, e eu fui exatamente para a Defensoria Pública, né? E exatamente para uma área ali para pessoas que estavam desassistidas, para representar pessoas que estavam presas injustamente, ou para pessoas que estavam presas, mas que precisavam de um relaxamento de prisão, alguma coisa assim, mas que não tinham advogados. Então, de repente, já estava ali sendo tocada para, de alguma forma, ajudar essas pessoas desassistidas. E como que é circular nessa área? Porque, assim, num discurso bem popular, tirando até a ideia que está na Constituição, que todo mundo tem direito à defesa, independente, né, do que tenha feito, a pessoa tem direito a se defender até a condenação, mas como que é trabalhar, de fato, estar ali estagiando, estar nessa relação de alguém que foi preso, de alguém que às vezes, até você citou, né, que o que quer é um relaxamento de pena, não é nem uma liberdade? Não é muito fácil, sabe? Porque nem lá, nem aqui também hoje onde a gente está. Porque às vezes você tem um limite, né, para atuar. Às vezes nem sempre o que você está pedindo ali você pode ir além, né? E realmente, às vezes ali eu estava só representando a pessoa até um limite e às vezes a vontade, o coração queria ir mais, né? Você via uma mãe ali sofrendo, uma mãe que não queria que o filho, de repente, até pela não condição, né? Que ela não pôde dar nada para o filho e tudo, e o filho, de repente, teve que ir para uma vida
que não era o que a mãe almejava para ele, e a gente ficava com dó, a gente queria fazer mais e mais, então é difícil, é difícil. Você trabalhar na Defensoria Pública não é fácil. Não é fácil. E às vezes o Fernando chegava em casa, ele já era policial federal à época, e eu lembro que eu vivia dando o meu telefone particular. A gente tinha 2 anos de casado. Então, assim, a Defensoria Pública era a Defensoria Pública, mas eu vivia dando para as mães dessas pessoas o meu telefone. Então, elas ligavam a cobrar para dentro de casa, imagina? Então, ligavam assim, 2, 3 horas da manhã, às vezes acontecia alguma coisa no presídio, o telefone tocava de madrugada do orelhão. O Fernando falava, não é possível, Flávia, você tem que entender que isso aqui é um estágio, você tem que ter um limite, porque a gente realmente abraça, né, a causa. Sim. Como mãe, como esposa. Ali eu ainda não tinha nenhum filho, mas a gente, como mulher, a gente acaba abraçando ali o sofrimento daquela mulher, daquela mãe que está tendo filho ali. Não é fácil, não é fácil. E 2 áreas meio que se conversam, mas se convergem também, né? Porque era ele fazendo um trabalho realmente de investigação. Exatamente. E culminando na prisão e depois fazendo um trabalho de defesa. Exatamente, exatamente. E assim, na política hoje, eu estou ali para realmente servir como ponte para essas pessoas que precisam, né, que estão desassistidas, mas a gente tem um limite. E às vezes o Fernando fica bravo porque eu quero fazer mais. A gente acha que você chega numa comunidade, a pessoa está passando fome, a pessoa está precisando de uma fralda, de um remédio. Se puder, você sai dali, corre no mercado, você esquece que você também tem família, você quer suprir a pessoa de tudo, mas você não consegue, você não tem esse, né, esse poder financeiro para você atender a todo mundo o tempo inteiro. O que você pode é através de projetos, através, né, ali junto com a vereança, você propor algo que possa ajudar a comunidade. Mas se você, por mim, a gente entra no mercado e supre tudo de uma vez só. Não tem essa possibilidade, não existe, né? Então, mulher, eu acho que a mulher tem muita sensibilidade, a mulher tem isso de querer colocar todo mundo no colo e suprir aquilo de uma vez só, né? E a gente não pode, a gente tem que parar um pouco, pensar que, de repente, ali na vereança, a gente pode, através de projeto, né, mais demorado, mas você vai propor, você vai, de repente, conseguir uma votação, transformar em lei e ajudar uma comunidade. Nem que demore um pouquinho, mas você vai conseguir. E como que é para você, até hoje isso, e era também, bem essa questão que você falou. Hoje você tem essa leitura, não tem como ir lá e fazer tudo e resolver todos os problemas. Mundo. Mas como que era todo dia estar nisso, estar nessa rotina? Até que o primeiro exemplo que você fala da defensoria, você fala, eu dava meu contato para a mãe, para um filho, para a esposa, que é um trabalho já além do que simplesmente ir lá e fazer a defesa na forma legal, seguindo ali o que a lei determina para o caso, mas assim fazer essa assistência também. Eu falo que quando você começa nesse trabalho, você não para nunca mais. Quando eu comecei com a Defensoria Pública, eu só parei porque realmente eu me mudei para cá, em 2005. E aí, quando, lógico, eu vim para um estado totalmente diferente, né? A gente teve que se habituar com um filho pequeno, a gente tinha o Fernandinho, que era pequenininho, o Fernando veio transferido para cá. Então, assim, a princípio eu parei um pouco dessa ação social. Depois nós tivemos o Bernardo, que me fez novamente ter esses olhos para ação social, porque o Bernardo nasceu, com 2 aninhos ele foi diagnosticado com autismo, e aí, novamente, veio essa questão de, assim como o Bernardo, eu olhar para um lado, para o outro e ver que existiam crianças como ele, que estavam desassistidas a todo tempo. Eu precisava de uma consulta aqui e ali, eu tinha imediatamente, porque nós tínhamos condição de de proporcionar para o Bernardo, tanto eu como o Fernando, porque aí eu passei na Polícia Federal, então a gente tinha essa assistência para o meu filho, mas a gente, em toda consulta que chegava, a gente via que crianças como ele, que precisavam de um diagnóstico rápido para que começasse uma terapia, para que rapidinho se desenvolvesse, não tivesse um atraso mental, um atraso cognitivo, um atraso pedagógico, e às vezes eles se atrasavam porque não tinham logo um diagnóstico, então eu ficava desesperada, porque você chegava numa consulta, não, meu filho tem um plano de saúde, ele rapidinho vai ser atendido, aquela criança ali ainda nem tem o diagnóstico, isso me desesperava. Então, um dia eu fiz um propósito, falei, olha, fui na igreja sozinha e falei, enquanto eu puder ajudar outras pessoas, né, até porque eu tenho essa gratidão a Deus, eu vou começar a fazer. E aí foi quando eu comecei, por volta de 2011, por aí, eu montei um instituto que se chama Fazer o Bem Sem Olhar a Quem e comecei a fazer essa ação social
a princípio com crianças autistas, né? Saí atrás de crianças que não tinham esse diagnóstico, que as famílias não conseguiam ali fazer um diagnóstico rápido para começar um tratamento. Então, assim, principalmente no interior, na época o Fernando era deputado federal, então a gente recebia muito pai, muita família que não conseguia fazer o diagnóstico na sua cidade, mandavam para cá, vinham para cá, sabiam desse meu trabalho, a gente conseguia fazer marcar a consulta, juntavam 3, 4 amigos, faziam uma vaquinha, marcava a consulta, eles pagavam, esses amigos ajudavam a pagar essa consulta, e aí saía um laudo. Com esse laudo, a família podia voltar para a sua cidade, né? E aí com o laudo, aí sim ele podia ter essa assistência, podia ter a terapia, podia ter a fono, podia ter a físio. Então, assim, eu continuei fazendo esse trabalho, não mais ali na defensoria, mas aí eu voltei o trabalho para uma outra forma de ajudar, que foi com as crianças autistas. Aí depois disso, a gente atendeu aí por volta de 530 famílias, mais ou menos de 2010 a 2015, por aí eu fiquei fazendo esse trabalho. Aí eu acho que uma família vai contando para outra, enfim, aí Curitiba ficou sabendo disso, foi quando o Provopar me convidou para fazer parte do conselho do Provopar, e aí eu tive a grata satisfação de poder entrar nos bairros de Curitiba, que era o que eu sempre sonhei realmente, de poder estar em loco, conhecer as famílias, os bairros, entrar casa a casa, sentar, tomar um café, conversar com a família, sabe? E aí eu acho que foi mais gostoso ainda, porque aí você pode chegar e ver o que realmente cada um ali está precisando. Eu acho que é contínuo, é um trabalho que aí você precisa mesmo de ter aquele recurso que o Provopar tinha, sempre teve. Então a satisfação é deles e nossa, maior ainda porque você consegue chegar com aquilo que está faltando para suprir. É um trabalho que não termina nunca. E aí com a vereança, eu acho que fica mais gostoso, né? Você representando. É lógico que aí já não é mais aquele trabalho material de você levar, né? O vereador não pode chegar ali com material para dar nada disso, sim, mas aí de uma outra forma, representando essas pessoas ali com projetos e tudo. É sempre um trabalho de ação. Eu acho que agora na vereança, inclusive, eu tenho essa bandeira, uma das mais fortes, tanto representando as pessoas autistas, as pessoas especiais, mas também as pessoas desassistidas. Essa parte da ação social continua sendo a minha bandeira, porque é o que eu gosto. Eu acho que eu carrego isso, desde a Defensoria Pública até a criação do meu instituto, ajudando no diagnóstico das pessoas com autismo, ali passando pelos bairros, quando eu ajudei com o Provopar e até agora. É uma bandeira muito forte, uma coisa que eu gosto de fazer. Quero falar um pouco mais sobre o instituto, que você identificar um problema, né, ver que tem uma carência, para abrir um instituto, vai um salto ali entre os dois. Queria falar mais sobre esse percurso. Como é que foi? Você falou, não, você até contou ali, falou, o meu filho eu consigo, mas os outros vai demorar mais, vai ter mais dificuldade. Até se levantar e vamos abrir um instituto. Como é que foi esse caminho? Foi de 2008 até 2011, porque a gente precisava ajudar. E eu não tinha, né, sozinha essa possibilidade, não existia essa possibilidade sozinha. Eu, esposa de um deputado, não tem como a gente fazer sozinha e principalmente a gente está pisando em ovos. Qualquer coisa que se fizesse, né, ainda poderia prejudicar o Fernando e o mandato dele. Então a gente sempre fez tudo muito correto. A forma que a gente tinha de ajudar uma outra pessoa dentro, né, dos preceitos legais, tudo certinho, seria então através do Instituto, que é o Instituto Fazer o Bem, Sem Olhar a Quem, e que existe toda uma diretoria, toda uma assessoria, todo legalizado, e através dele que a gente trazia, então, essas famílias, né, elas entravam em contato conosco no meu escritório, e aí falavam, olha, a gente acha que o meu filho tem um diagnóstico, mas a gente aqui vai demorar 3 a 4 meses para poder ter agenda, para ele ser diagnosticado. A gente sabe que com isso vai demorar muito para que ele comece um tratamento. O diagnóstico é essencial, então tem como a gente marcar uma consulta aí? Aí a gente trazia para cá, a gente conseguia, tem muito parceiro, tem muita gente que fala que o curitibano, ele, quando instigado, quando estimulado, o curitibano ele gosta muito de ajudar, o paranaense gosta muito de ajudar. Então vários amigos, a gente às vezes ligava para um, para outro, escuta, me ajuda, tem uma família que está vindo, você me ajuda, os próprios médicos do meu filho, às vezes a gente ligava para o Antônio Uck, para o Gustavo Doria, eu estou com 2, 3 pacientes que estão vindo do interior, você me ajuda, você não pode fazer aí um desconto para mim na consulta, ele precisa voltar com um laudo.
né, seu, diagnosticado, porque aí com esse laudo ele pode ser atendido no posto de saúde. Pode ser assim, não, manda Flávia, manda sim, porque é uma forma da gente aqui também ajudar. Então assim, o curitibano, quando é instigado, né, ele tem um bom coração. Então, a gente tinha sempre assim, essa aceitação, essa solidariedade do outro lado. Isso faz com que a gente consiga caminhar mais rápido. E depende muito de toda essa equipe, realmente. A gente, numa outra oportunidade dentro do curso mesmo, a gente fez um documentário falando sobre o autismo. E a gente entrevistou um dos médicos referência da área. E ele fala, o autismo não dá pra gente pegar e botar ele numa máquina, tirar e saber se tem ou não. Não. A gente faz um teste de conversa, testes que muitas vezes a criança nem percebe que ela tá num teste. Mas tá numa conversa, tá num diálogo, tá montando uma coisa ou outra, vendo o que ela gosta de fazer. E aí você dá um laudo em cima das respostas, né? Então você precisa dessa equipe. Se não tiver alguém para fazer isso, não tem o que fazer. E não é um diagnóstico que eu falo que no autismo não é uma doença, não existe uma cura porque não é uma doença, né? Na verdade, é um distúrbio, é algo que vai existir para a vida inteira. Isso é super importante, a gente sempre fala, os profissionais da saúde sempre falam, nunca vai existir a cura, porque não é uma doença, é um distúrbio. Graças a Deus, de uns 10, 15 anos para cá, ele vem sendo mais discutido, isso faz com que a inclusão exista mais, né, com que as pessoas comecem a trabalhar mais, a ver o autista como uma pessoa dentro das limitações dela e principalmente como uma pessoa normal, como qualquer outra, uma pessoa extremamente dedicada, uma pessoa extremamente inteligente, extremamente sensível, né? Só que dentro das limitações, da capacidade dela e principalmente o autista, ele precisa ser entendido e ser avaliado daquela forma. E assim, quando você vai fazer um diagnóstico do autista, raramente você consegue fazer em uma consulta, né? É um leque e ele não precisa, o médico fala sempre, ele não precisa preencher todas aquelas características para você falar que ele é autista. Às vezes um autista, ele não precisa estar virado para a parede ou fazendo um movimento repetitivo para você falar que ele é autista. Às vezes ele precisa ter só uma característica daquela ali para você falar que ele está dentro daquele quadro, daquele leque do espectro autismo. Então, você tem que ter aquele entendimento para saber realmente. E quantas vezes, né, quantas crianças não foram tratadas, não foram diagnosticadas como autistas, né, e foram espancadas, quantas crianças, infelizmente, e não por culpa, mas às vezes os pais, sem qualquer conhecimento, foram tratadas ali como levadas, como desobedientes, foram, sabe? Tem casos até, nessa pesquisa que a gente fez, de encaminhar para a clínica psiquiátrica por não... medicadas de forma errada, quando ali você precisava de uma terapia, de um comportamental, de uma aba, né? Uma coisa que, graças a Deus agora, eu acho que de 10, 15 anos para cá, o autismo vem sendo mais trabalhado. Isso vem fazendo com que as crianças tenham mais oportunidade de ser diagnosticada mais rapidamente e aí começar um tratamento mais rapidamente para que ela tenha esse desenvolvimento, né, para que ele acompanhe as outras crianças. Vou aproveitar e pegar até as perguntas que a gente fez com as mães, né, para esse documentário. Queria que você contasse um pouco da história de como foi a infância, como que foi esse crescimento, porque a mãe tem por característica, independente do filho, a ideia de resolver todos os problemas do mundo para ele. Ter esse cuidado excessivo com a criança, que é natural de todas as mães. E aí você falou, a criança se desenvolve dentro das suas limitações, porque existem limitações e ela vai se desenvolver dentro daquilo. E aí a gente vem por volta preconceito, até pessoas que não conhecem, realmente não sabem como tratar. Como lidar. Como que foi ali no seu olhar de mãe todo esse crescimento? Então, eu vou te falar que não é fácil, né? Mesmo a gente que teve assim essa possibilidade de tratar o Bernardo, de ter os profissionais, não é fácil para uma mãe, para um pai que espera, né, que o filho tenha a melhor educação, qual é o pai que não fala, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser, né? A gente quer o melhor para o filho, com certeza. Então, quando a gente recebe um diagnóstico do filho com autismo, a gente realmente tem aquele baque. Eu acho que a primeira notícia deixa a gente meio assustado, mas nada que eu falo, que nada que um copo com água e 10 minutinhos de susto não passe, porque a gente sabe que pelo menos para nós que somos cristãos, a gente fala que Deus não fala o que é cruz, porque filho não é cruz, mas não é uma provação que Deus dê que a gente não consiga realmente passar, né? Não é um obstáculo realmente que a gente não consiga cumprir.
E o Bernardo, nós conseguimos diagnosticar muito cedo, porque o Bernardo, ele nasceu surdo. Como o Bernardo nasceu surdo, com 1 aninho ele fez uma cirurgia do ouvido, para que ele pudesse desobstruir os tímpanos. E aí, com essa desobstrução, o médico com 1 aninho falou, olha, a partir de agora, assim que ele foi tirar o curativo, o médico falou assim, olha, a partir de agora, qualquer barulhinho, isso no dia que ele fez 1 aninho, no dia do aniversário dele, ele fez a cirurgia. O médico falou assim, olha, a partir de agora, qualquer barulhinho que tiver, o Bernardo vai se assustar. Então, interfone, telefone, vocês abaixem os volumes, porque ele vai sentir muito. E foi ali que a gente diagnosticou que tinha alguma coisa errada do Bernardo. A gente não pode falar, graças a Deus, que ele nasceu surdo, mas foi com a surdez e com a cirurgia que a gente diagnosticou muito cedo. Porque quando a gente tocava interfone, eu tocava telefone lá em casa, o Bernardo não se movimentava. Se ele estava brincando com um brinquedo, ali ele permanecia. Então, a gente começou a olhar e falou, não. O médico falou que ele ia sentir alguma coisa, que ele ia olhar. Então, ali a gente viu que ainda tinha alguma coisa errada, né? Então, a gente diagnosticou muito cedo. E isso fez com que, como a gente diagnosticou muito cedo, que ele conseguisse ali, identificado o autismo, porque aí a gente levou novamente o médico, olha, doutor, alguma coisa está errada, ele agora está escutando, mas ele ainda não corresponde, a gente chama, ele não atende, aí ele fez 2 aninhos, ele não estava engatinhando ainda, ele não olhava para os olhos da gente, a gente chamava, ele não obedecia os comandos, então a gente começou a olhar que alguma coisa não estava certo, né? Então, ali, como a gente começou a fechar o leque, né, de todas as características muito cedo, a gente ali começou a fazer o trabalho de comportamental, o trabalho de terapia, a gente colocou na musicoterapia, a gente colocou na natação, então todos os trabalhos voltados para isso. Então o Bernardo hoje, eu falo que o Bernardo hoje é uma criança de 11 anos extremamente inteligente, o Bernardo há 3, 4 anos ele está em primeiro lugar na turma dele, enquanto a turminha dele, a gente brinca que a turminha dele está fazendo uma prova, a professora leva 5 para ele. Porque senão ele ainda atrapalha a turma. Enquanto a professora está lendo o comando da prova, ele está respondendo e respondendo para todo mundo. Os meninos adoram, porque a professora está lendo o comando para a turminha e ele já está dando o resultado. Então a professora leva 5 provas para ele, porque senão ele ainda atrapalha a turma que ele dá o resultado. Ele é extremamente inteligente, ele tem sim uma dificuldade de lidar com as crianças, não no sentido de bater, nada disso. O Bernardo nunca bateu numa criança. Ele não consegue brincar muito com essas crianças. Ele fica muito intimidado, ele conversa muito mais com adultos do que com criança. Tanto que ele é atrasado 2 anos, porque ele tem muito mais facilidade de brincar com crianças menores do que do tamanho dele, né? O autista, ele tem essa questão da frustração, da competição, então é mais fácil para ele lidar com crianças menores, onde ele vai ser o gigantão, o amigão, onde ele vai estar sempre sobressaindo, do que com amigos do mesmo tamanho que ele vai ter que disputar. Então ele se dá super bem, é um amigo gigantão, é um amigo que está sempre rodeado de amigos na escola. A escola sempre foi muito querida com ele, os pais de aluno, graças a Deus, a gente foi muito abençoado na escolinha dele, que ele está desde pequeno, porque os pais abraçaram o Bernardo assim, muito, muito bem. Então, os pais se dão super bem. O Bernardo já fugiu na porta da escola, o pai me ligou que estava na metade da rua com o Bernardo dentro do carro e foi almoçar com o Bernardo, com o amiguinho. Os pais abraçaram muito bem. Nós fomos abençoados por isso, porque realmente a escola abraçou, incluiu o Bernardo. Isso ajudou muito a gente no tratamento. O Bernardo tem a fase dele mais difícil com o TOD, ele não tem só o autismo. A gente fala que não fala que ele está curado do autismo, porque realmente não é uma doença, mas é controlado o autismo. O Bernardo toma remédio, faz uso contínuo de remédio, é mais gordinho até por causa do uso do remédio, que ele precisa tomar para ele ter esse controle, mas o que realmente hoje deixa o Bernardo mais desestabilizado é a questão do transtorno opositor desafiador, que é também um outro diagnóstico e que para muitos autistas também ele se apresenta, que é realmente um transtorno que é aquilo de desafiar. Você fala que é preto, ele fala que é branco, você diz que sim, ele diz que não, você fala que não, ele diz que sim. Então, realmente é aquilo de te desafiar todos os dias, que deixa a gente de cabelo branco, mas que também é o desafio que Deus deu pra gente e que a gente tem tirado. Não vou falar que é de letra, mas que a gente tem aprendido dia após dia. Eu costumo dizer, a gente fala assim, Bernardo, você vai ser policial, né? Igual a mamãe e o papai. Não, vou ser bandido. Mas é o desafio, dia após dia. Um dia ele vai falar pra gente que vai ser policial ou que vai ser advogado, mas é um desafio, dia após dia. E assim, a gente não se imagina. Eu acho que se Deus virasse hoje a gente brinca que se viesse um gênio da lâmpada e perguntasse, faça 3 pedidos e se houvesse a possibilidade de falar assim, não queria que o Bernardo viesse como autista ou com esse diagnóstico, eu acho que a gente pediria da mesma forma que ele viesse, como ele veio, com o diagnóstico, que a gente não imagina o Bernardo de outra forma.
Eu acho que ele nos ensina todos os dias. Tem as horas estressantes, tem a hora que realmente briga, que a gente fica estressado, que a gente se tranca no banheiro, chora 10 minutos, sai, porque é difícil. A gente sabe que na sociedade, inclusive, o número de pais, de famílias, são 70% das famílias com autistas se separam, os pais vão embora, isso é estatisticamente comprovado, mas faz parte. E a gente, graças a Deus, consegue ainda manter essa família unida e cuidando dele e do resto dos filhos. Aí foi depois de tudo isso, a gente pula ali algum tempo, tem a instituição, que você já contou sobre como ela surgiu, e você falasse como ela funciona, atualmente, qual que é as áreas. Você já falou sobre, vem pessoas do interior, a gente consegue a consulta, a gente consegue deixar as coisas um pouco mais rápidas. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa assistência que dá mesmo para as famílias. Olha, eu vou te falar que depois que eu assumi, no início do ano, o Fazer o Bem Sem Olhar a Quem está meio revoltado comigo, porque eu tô meio afastada. Não que não esteja funcionando, mas porque a gente não consegue fazer tudo 24 horas, né? E para que a gente não misture as coisas, agora, desde quando eu assumi, eu estou mais me dedicando realmente à vereança. Eu também fiquei doente, então assim, eu estou mais cuidando da vereança. Mas o Fazer o Bem é um instituto que continua funcionando, eu vou deixar os contatos também, a gente continua funcionando assim, recebendo as doações, e aí dentro das comunidades que a gente já trabalha, dentro dos pedidos que a gente já recebe, que é marcando consultas, dando palestras, principalmente, a gente tem alguns profissionais, algumas psicólogas, mães, principalmente de crianças autistas, que às vezes precisam de conselhos, às vezes precisam de terapia, precisam conversar com psicóloga, não conseguem marcar um horário. Às vezes a família precisa de uma terapia junto ali para poder falar a mesma língua, porque senão a mãe fala não, o pai fala sim, aí gera um transtorno dentro de casa. A gente consegue marcar, sabe? Fazer algumas palestras com pessoas que vão realmente, voluntariamente, para poder fazer esse trabalho. Então, continua caminhando o Instituto. Eu tenho pessoas que trabalham comigo voluntariamente, que continuam tocando, né? E a gente vai fazendo devagarinho esse trabalho, o Instituto, para que a gente não atropele também o trabalho da vereança. Falando agora sobre, no meio de tudo isso ali, acho que um pouco antes na verdade, na sua família a gente tem alguns casos da política, né? Mas eu queria começar pela ideia, como que foi para você como foi todo esse movimento, quando o Fernando Francischini, delegado da polícia, conhecido na área, já chegou e falou, vou entrar para a política? Então, sabe que a princípio, quando ele veio com essa ideia, eu fiquei meio brava com ele, porque a gente fez faculdade, quando eu conheci na faculdade. E eu queria muito advogar. E aí, quando eu terminei, a gente fez uma matéria junto. Ele estava se formando, ele já era delegado, ele estava se formando, e eu estava entrando na faculdade. E aí, eu queria muito advogar na área penal. E ele, assim, desde o início falava assim, não, você vai ter que fazer o concurso da polícia, porque o policial federal vive sendo removido de um lugar para o outro, então, praticamente, a gente vai estar num canto você vai estar num canto da cidade, do país, e eu em outro, então você tem que fazer o concurso da polícia. Quando nós viemos para Curitiba, em 2005, quando deu 2008, eu tive que ir para Brasília fazer a academia da polícia, porque eu tinha passado em 2004, mas só em 2008 que eles me chamaram para fazer a academia da polícia. A gente fica 4 meses, inclusive, lá, internados, fazendo a academia da polícia. Aí eu voltei em 2008, no final do ano, e a primeira eleição foi em 2010. E o Fernando, à época, ele estava aqui, na Santa Cândida, e aí, quando ele foi chamado para ser secretário antidrogas, né, da gestão do Beto Richa. E aí ele veio com a história de que tinha sido convidado para ser candidato. Aí eu falei, Fernando, mas agora que eu tomei posse como policial, a vida inteira você ficou no meu ouvido que eu tinha que ser policial, porque a gente ia trabalhar junto. Agora que eu vou ser empossado, depois de fazer a academia da polícia, fiquei 4 meses em Brasília, agora que a gente vai estar no mesmo órgão, que a gente vai poder tirar férias junto, agora que eu entro no órgão, você vai ser ele, não, mas eu não vou, eu só vou competir e tudo, porque eu estou na secretaria, só para a gente realmente fazer parte da chapa, não sei o que. Eu falei, Fernando, você nunca entra em lugar nenhum para fazer mal feito. Tudo que você realmente entra para fazer, você faz bem feito. Então, assim, a princípio eu fiquei meio brava. Só que a gente sempre fez tudo muito junto, a gente sempre foi muito parceiro. Então, se era aquilo que ele gostava de fazer ou que ele estava ali se dispondo a fazer, não teria por que realmente eu não apoiar.
como ele me apoiou para fazer a academia de polícia, ficar ali 4 meses em Brasília. A gente tinha o Fernandinho com 5 aninhos e realmente eu fui fazer. Então a eleição veio em 2010, eu lembro que eu estava barriguda com o Bernardo, inclusive grávida, com 5 dias em julho, quando o Bernardo nasceu, eu entrei para o comitê para participar, para coordenar a campanha, com 5 dias de nascido, Bernardo, e o Fernando fez uma super votação, né? Foi assim, a primeira vez. Ele já vinha fazendo um trabalho na Secretaria Antidrogas, já vinha sendo conhecido e reconhecido pelo trabalho que ele havia feito na Polícia Federal. Então, assim, a gente se orgulhava daquilo porque já tinha um trabalho que estava sendo reconhecido da Polícia Federal. Pelo fato dos curitibanos, os paranaenses estarem acreditando, depositando confiança nele nas eleições, é porque ele poderia então fazer um trabalho legal na política. Então, por que não também dar esse voto de confiança? Então, eu fiquei brava assim lá no início, porque eu queria realmente que ele estivesse comigo na polícia, mas eu sabia que ele podia também honrar ali os eleitores todos, porque tudo que ele pega para fazer, ele faz muito bem feito. E ele demonstrou isso, né? Ele tem demonstrado isso. Como deputado federal, ele demonstrou nos 2 mandatos. Como deputado estadual, realmente ele demonstrou, ele honrou. Ele nunca teve nenhum problema político, muito pelo contrário. A cada urna que é aberta, realmente ele transborda de votos, porque realmente ele tem um trabalho. Então, hoje eu não vejo fazendo outra coisa, porque realmente é o que ele gosta de fazer, ele sabe fazer, ele não tem medo de falar a verdade, ele não tem medo de contestar, de ser realmente aquele que briga, aquele que bate na mesa. Então, E aí, hoje eu estou na política também. Exatamente. Né? Mudou muito a rotina da família nesse momento? Eu falo que a gente nunca teve muita rotina, na verdade. Na política você nunca tem rotina e nem na polícia, porque o Fernando já tinha a questão de estar sempre onde tem confusão, você pode ter certeza que o Fernando está. Então, assim, por mais que ele na polícia, ele estivesse ali como delegado e tivesse agentes com ele era aquele policial que estava junto no flagrante. Às vezes tinha um policial que estava ali para poder chutar a porta e fazer o flagrante, tinha que ser o Francisquini. Ele colocava o policial para trás, era ele que tinha que fazer. Ele sempre foi aquele centralizador, sabe? Ele nunca descentralizou o trabalho. Ele sempre foi aquele que realmente arregaçou as mangas e fez o trabalho. Então, a gente nunca teve rotina na nossa vida, nem como policial e nem como político. Os filhos já nasceram assim, acostumados com essa vida. A gente preza muito isso de ter o pouco tempo que a gente tem com os filhos, a gente está com eles. Então, assim, geralmente no sábado, domingo, se você nos encontra num shopping ou numa programação, a gente está com os meninos, a gente dá valor a esse tempo ou viagem. Eu até reclamo que às vezes a gente não tem mais aquela viagem do casal, porque o pouco tempo que a gente tem, a gente está com as crianças, mas a vida da gente não tem rotina. Flávia, a gente tem algumas perguntas que a Summer Morad, nossa diretora, grava antes. Então, vou pedir para a gente exibir a primeira pergunta para a Flávia Francisquini, vereadora de Curitiba, pelo PSL. Flávia, eu sou a Summer Morad, sou produtora e diretora aqui do podcast Política e Elas. Primeiramente, eu quero agradecer a sua participação. E eu queria saber, na sua opinião, as responsabilidades familiares são obstáculos no envolvimento das mulheres na política? Não, eu não acho que a responsabilidade de mãe me impeça de fazer algo na política. Muito pelo contrário, eu acho que estar na política ali, mostrando que a gente também tem voz, que a gente também pode decidir, nos ajuda, inclusive, a ser exemplo para os nossos filhos, para as nossas filhas, né? A gente realmente... Eu acho que nós, mulheres, ficamos mais sobrecarregadas, né? Vou te dar um exemplo. Todos os dias eu acordo às 6 horas da manhã, eu tenho uma lancheira para arrumar, eu tenho o Bernardo para levar para a escola, que está com 11 anos, mas o Bernardo, ele precisa necessariamente que eu leve até a porta da sala, porque senão ele se desorganiza. Depois disso, eu tenho a câmara para poder ir. Antes disso, eu tenho uma casa para ver se eu tenho uma despensa para fazer um mercado, eu tenho, né? São situações que para o marido, né, de repente ele não tem que ter esse tipo de atenção. Geralmente, pelo menos 60%, 70% dos maridos não tem que ver isso, né? Se realmente tem que ver a lancheira, se tem que ver a despensa, se tem que... Pequenas situações que o marido não tem que cuidar. Mas eu não acho que por isso a gente não tenha que, de repente, daqui a pouquinho estar na Câmara de Vereadores e estar vendo projetos que possam mudar a vida de Curitiba e de pessoas que mais precisam.
Eu não acho que porque eu tenho pequenas responsabilidades dentro de casa, eu não possa, ou que porque eu tenho essas pequenas responsabilidades dentro de casa, eu não possa ter grandes responsabilidades ou comprometam, então, o trabalho ali dentro da Câmara. Eu acho que muito pelo contrário, deixam a gente maior, nós mulheres maiores, sabe? Mostram que a gente pode sim estar ocupando, e é por isso que hoje nós somos em 8 mulheres na Câmara de Vereadores, né? A gente tem mostrado que a gente é multitarefas, é multifuncional, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Essa ideia da família, você até falou do exemplo, né? Tem também, a gente tem o nome Francischini aqui na Câmara, na Alep e também no Congresso Nacional. O quanto tem essa questão do exemplo e tem também essa questão da política estar ali permanente, né? Na vida da família, todo mundo tem as comissões da casa ali quase, né? Pois é, e olha, o Felipe, quando fez o curso de Direito, o Felipe, no início, falava que queria fazer magistratura, né? É tudo uma questão de exemplo. O Felipe é muito dedicado, é um excelente parlamentar, e quando ele começou o curso de Direito, o Felipe sempre pensou na magistratura. O Felipe sempre foi extremamente dedicado e estudioso, desde pequeno, muito estudioso. Eu lembro que o Felipe, com 7 aninhos, a gente dava dinheiro para ele poder comprar o lanche na escola e o Felipe guardava, às vezes, para poder comprar cenoura, para dar para o cavalo, porque ele adorava cavalo, e às vezes para comprar livro. Então, ele sempre estudou bastante. E eu acho que quando ele viu o pai na política e viu realmente o pai fazendo a diferença, assim, questão de 2, 3 anos, quando o pai realmente o convidou para participar da primeira campanha, foi que ele realmente despertou para esse lado da política, porque ele realmente, antes, ele pensava na magistratura. E ele veio, né, novo, foi eleito a primeira vez super novo, com 19 anos, e honrou, né, o pai na política. Foi, primeiro como deputado estadual, fez um trabalho bacana, mas principalmente em Brasília, ele já de cara, como deputado federal, no primeiro mandato, assumiu ali a CCJ, depois pegou ali a comissão como é que foi? Para revisão, né, da Previdência. Então, assim, ele realmente pegou um pipinaço, né, no primeiro mandato, ali bem no primeiro ano do presidente. Então, assim, foi uma bagagem pesada, mas que realmente ele mostrou para o que veio, fez um trabalho bacana, mas eu acho que, assim, seguindo o exemplo do pai, né, eu acho que seguindo ali a questão de ser honrado, de fazer o certo, o que é certo, o que não é certo, não tem por que não aceitar fazer, e vem fazendo um trabalho bacana. A gente, nessa cronologia, entrou o Fernando Francischini, lá no início, já bem mais tempo, depois entra o Felipe e depois você. Em algum momento, você se incomodou com o peso do sobrenome, digamos assim? Você teve algum caso de, essa é a mulher do Francischini, essa, que chegou a te incomodar? Eu acho que, você sabe que a gente nunca, eu nunca tive esse incômodo, não. Eu falo que foi muito fácil, não fácil, eu digo na condição física não, porque a gente realmente cansa no dia a dia de andar, de fazer o trabalho. Mas é muito gostoso, é muito prazeroso, porque como eu já tinha esse trabalho com o Instituto, né, eu sempre gostei muito de andar nas comunidades, as pessoas me ligam, tem meu telefone, o pessoal vai no gabinete. Ontem mesmo eu estava com coxinha lá do Botiatuvinha. As lideranças comunitárias são muito amigas, as pessoas vão muito no gabinete. Eu costumo dizer que o gabinete é deles, porque foram eles que me colocaram ali. Então, o ano passado, quando eu fui para a campanha, eu fui muito tranquila, porque as casas que eu visitava ali como candidata para pedir voto eram todas casas que eu já visitava há 8 anos. Não eram casas que eu estava ali pela primeira vez, olha gente, eu sou candidata, eu preciso do seu voto. Não eram casas que eu estava pela primeira vez. Eram lugares que já me recebiam e as pessoas também não se sentiam intimidadas ou pensando, poxa, agora é ano de campanha, a pessoa está vindo aqui. As pessoas já, não, Flávia, venha, eu sei que dessa vez você está vindo pedir voto, mas, poxa, você vem aqui há tantos anos me ajudar com fralda, você vem me ajudar a marcar um exame, você vem me ajudar a trazer cesta básica, por que dessa vez eu não vou te ajudar? Então, assim, foi muito fácil
nesse sentido, porque eu me sentia acolhida em todos os lugares que eu chegava. Então eu ligava e falava assim, tem um cafezinho quente para mim? Estou chegando aí para poder tomar um cafezinho com você, que eu vou levar uma novidade. Ó, você é candidata. Foi muito fácil entrar nessas comunidades. O próprio Fernando brincava, onde é que você vai me dar carona? Onde é que você vai me levar hoje? Porque assim, ele sempre fez muito mais a parte estadual, ele andava muito mais no estado. E quem andava nessas comunidades, sempre andou para ele, fui eu. Então, assim, não teve muita, Flávia Francischini, não teve muito isso, porque as pessoas já me conheciam. Era a Flávia Francischini, sim, eu carrego o nome com muito orgulho, mas também já tinha o trabalho da Flávia, da ação social, da Flávia do Instituto, que já vinha esse trabalho de formiguinha dia após dia e que só ajudou. Né? Então, assim, eu sempre tive a porta muito aberta com essas comunidades, independente de ser a Flávia Francischini. Sempre me ajudou, eu carrego com muito orgulho esse nome, mas assim, só me abriu portas, sabe? Isso nunca foi um empecilho, nunca me fechou porta por isso. Você falou que esse trabalho municipal você sempre fez mais, né? E você se candidatou para vereadora no momento em que o Fernando estava se candidatando para prefeito. Como é que foi esse trabalho conjunto dos dois? Até que você até citou das caronas, né? Dos espaços. A gente pouco se encontrava. Como a gente tinha pouco tempo de campanha, então, assim, a gente procurava otimizar tempo e fazer o maior número de lugares. Então, a gente tinha 3 equipes, na verdade. Era a minha equipe, a equipe dele e a equipe da nossa vice, que era a Letícia Pan, uma querida amiga nossa também, que era da Polícia Militar com o Fernando, que era a nossa vice. Então, eram 3 equipes e cada uma para um canto da cidade. Então, nós não andávamos juntos. Muitas das vezes a gente se encontrava, ou o Fernando dava uma fugidinha até para vir para as comunidades onde eu estava, porque ele sabia que existia essa abertura, né, da gente entrar e conversar e tudo, mas assim, a gente pouco andava junto. As equipes realmente, até para que a gente ganhasse tempo, né, foi uma campanha muito rápida. Então, assim, a gente fazia de 15 a 20 visitas por dia. Então, eu imagino que você fazia de 15 a 20 paradas por dia, onde você vai repetir tudo de 15 a 20 vezes por dia. Então, eu saía sei lá, eu ia para o SIC, ele ia para o outro lado da cidade. Né? Então, a gente não se encontrava. Às vezes, a gente se encontrava ali na metade do caminho. Onde você está? Tá, então, eu vou passar em tal lugar, a gente almoça ali rapidinho, 15 minutos, mas a gente pouco se encontrava. E no final de toda essa campanha, de todas essas conversas, foi eleita. Como é que está essa expectativa e realidade agora trabalhando na Câmara Municipal? Olha, eu falo que eu estou gostando mais, eu sabia que eu ia gostar. Não era lá atrás um intuito meu, nem quando era novinha, quando eu vim para Curitiba ser política. Eu coordenei as campanhas do Francischini, as 2 campanhas dele, coordenei a campanha do Felipe. Eu estava extremamente feliz como coordenadora e fazendo esse meu trabalho no Instituto e coordenando e visitando as minhas comunidades. Não era um intuito meu ser vereadora ou ter um mandato para fazer essa ação social, mas eu vou te falar que eu estou amando ser vereadora. Porque a gente realmente vira a voz dessas pessoas, né? A gente vira a ponte dessas pessoas e elas sentem que elas estão credenciadas para pedir mais, né? Assim, principalmente elas confiam, elas depositam muita confiança. Então, hoje eu sei que eu tenho ali a caneta na mão para poder fazer realmente a diferença, para fazer projetos. Eu fui extremamente bem recebida na Câmara de Vereadores, pelos servidores. Os vereadores são extremamente dedicados, sabe? Eu tinha uma outra, não que eu achasse que não fosse daquela forma, mas eu tinha uma outra imagem, eu achava que o vereador, porque tem gente que né, tem essa concepção de que, não, o vereador só põe nome de rua. Tem muita gente que fala isso e não tem por que a gente não falar. Eu, lá atrás, falo, Fernando, mas você fala, o vereador só põe nome. E não é assim. O vereador realmente é aquele que está mais próximo, é aquele que está mais próximo do líder comunitário, é aquele que realmente vai ali e vê que precisa colocar um quebra-mola, porque o quebra-mola, se não colocar ali, tem uma escolinha e ali várias crianças já foram atropeladas, e aquilo ali muda a vida da pessoa mesmo, o quebra-mola vai mudar a vida da pessoa, então não é porque você não vai trazer uma emenda maior ali que você não vai, o quebra-mola vai mudar. Né? Não é só um nome de rua, ou porque você vai criar um projeto que vai, como o AMBA, que foi um projeto agora que a gente está bem adiantado, que já passou pela CCJ, vai conseguir fazer uma informatização e as crianças desaparecidas vão ser mais facilmente encontradas, porque aí a gente vai ter uma uniformização no sistema da polícia e tudo. A gente vai conseguir mudar alguma coisa na vida da pessoa. Então, eu acho que a vereança me dá essa possibilidade de ter a caneta na mão, de ter realmente essa representatividade para essas pessoas, e eu
Estou apaixonada, estou gostando bastante. As pessoas nos procuram muito. Eles até brincam, os vereadores, que o meu gabinete é aquele gabinete que está sempre cheio, porque é o gabinete que as pessoas vão ali, porque é o gabinete da ação social, sabe? É o gabinete que eles vão ali para pedir. Eu falo, não, pedir, a gente está aqui para poder tentar ajudar. Eu não sei se eu vou conseguir ajudar todo mundo, mas a gente se sente, não é importante, mas a gente se sente bem sabendo que a gente está sendo procurada, porque a gente serve como referência. Né? Não, a minha referência ali fora, que é a Flávia que ajuda, é uma referência boa. Né? Você ser procurada porque você ali fora, você é conhecida como aquela pessoa que ajuda, é uma boa referência. Então vamos colocar mais uma pergunta agora, passar aqui para a nossa convidada de hoje, a vereadora Flávia Francischini. Vereadora, a política seria melhor se houvessem mais mulheres no ambiente parlamentar? Olha, a política, se ela seria melhor, eu acho que os homens também têm a sua participação, conseguem fazer a política ser uma política boa. Né? Basta essa boa vontade, basta realmente ter esse compromisso. As mulheres têm provado que a política, que elas conseguem fazer uma boa política, né? Eu não sei se só com as mulheres seria 100% melhor, né? Mas que a mulher tem demonstrado, eu não quero ser feminista, falar que só a mulher que transforma a política numa política boa. Eu acho que o homem também tem essa capacidade, né? O homem sério, o homem correto, e aí está o exemplo do meu marido, está o exemplo do Felipe, de que homens corretos também conseguem fazer uma política boa, né? Com certeza, mas que as mulheres têm demonstrado que tudo que elas pegam para fazer, elas fazem muito bem feito e elas conseguem fazer com a mesma qualidade, com certeza. Nessa linha também a gente recebeu uma pergunta do Por Mais Elas, que é uma parceria que a gente tem, que é uma página de incentivo a mulheres, tanto nos bastidores da política, quanto também nos cargos diretos. Então eu já vou pedir para passar na sequência a próxima pergunta, que eu acho que vai um pouco nessa linha do espaço da mulher. Oi, Flávia, eu me chamo Camila Gonda, sou fundadora do projeto Por Mais Elas na Política e tô aqui passando para fazer uma pergunta rápida para você. Vereadora, em algum momento da sua vida, alguma pessoa não ouviu o que você tinha a dizer ou te calou pelo simples fato de você ser mulher? Queria muito saber sobre isso. Muito obrigada. Oi, Camila, você sabe que eu me lembre, não. Graças a Deus não, porque eu acho que eu também não ia ficar calada. Eu não sou muito não sei se isso é qualidade, né? Eu acho que, mas eu não sou muito de levar desaforo para casa. Eu não, graças a Deus, eu não fui privada assim não me senti privada de falar alguma coisa e de ter sido calada. Não sei nem como reagiria assim, não tive. Falando, obviamente, não nesse nível, né, obviamente, de confronto, mas que contasse um pouquinho sobre as relações sendo construídas dentro da Câmara contra os vereadores, vereadoras. A gente tem o PSL, que é um partido que chegou a ter um grande número de participantes mais recentemente, junto com o efeito todo da eleição do Bolsonaro. Então tem já essa ligação muito forte, já esse rótulo, digamos assim, de todos os seus membros, para eles conversassem como que é um pouco do relacionamento. Ali dentro da Câmara? Isso. É muito bacana, é extremamente legal. Eu fico muito feliz porque o nosso presidente, Tico Kuzma, ele teve essa sabedoria de, não só ele, mas assim, todos os vereadores que realmente fizeram essa articulação na época da eleição, quando nós chegamos, de fazer esse equilíbrio. Então, assim, eu sou a primeira secretária do PSL, mas nós temos a segunda secretária, que é a professora Josete, que é do PT e que é extremamente preparada, que eu, assim, admiro demais, que ficou extremamente, que hoje é uma amiga, eu sou admiradora, para mim é uma das melhores vereadoras, olha só, PSL, PT, né? E assim, tudo que eu aprendi até agora é com ela está aí no seu 5º mandato, ela é serena, ela é inteligente, ela é super educada, ela me ensina, não tem nada de radical, como falam, sabe? E somos de partidos totalmente diferentes. Ela tem a ideologia dela, eu tenho a minha. Ali dentro o ambiente é extremamente respeitoso, sabe? Na hora que cada um tem que defender a sua ideologia, defende. Mas assim, a gente
tudo que a gente tem que fazer o trabalho, principalmente na mesa executiva, eu como primeira secretária, ela como segunda secretária, a gente faz o trabalho, mas é extremamente respeitoso. Nós temos o Alexandre Leprevot, que é o vice-presidente, que já é ali do Solidariedade, que é um outro partido. Então, assim, ele fez um misto, ele misturou, né, o Tico e fez com que ali a gente conseguisse todo mundo trabalhar junto, pessoas novas, pessoas que já estavam ali com a vereança há bastante tempo, mas existe muita harmonia, existe muito respeito, cada um com a sua ideologia. Por exemplo, o Renato Freitas, que é uma pessoa do PT também, que eu tenho uma super admiração, que é meu amigo. Nós temos as pessoas mais antigas, o Tito Zeglin, né, que é extremamente, um gentleman, a gente fala o vereador que é um gentleman que nos ensina bastante, o próprio Tico, né, que está aí no 5º mandato, que é o nosso presidente, que é extremamente respeitoso, que nos ajuda, nos carrega dia após dia para agendas fora. Nós temos o professor Dalton Borba, que é professor, que é intelectual, que ensina. Então, você tem o professor Euler, são vários vereadores, cada um com a sua ideologia, vereadores que defendem a sua bandeira, vereadores com seus projetos, que às vezes não são projetos que a gente concorda, você pode ou não pode assinar, pode ou não pode ir junto naquele projeto, mas não é por isso que um vira a cara para o outro, sabe? Tem ali a sua discussão na hora do plenário, se vota ou se não vota, mas todo mundo super amistoso, todo mundo super amigo. Então, eu acho que eu não esperava isso da Câmara de Vereadores. E é isso que eu tenho visto dia após dia. Isso é muito bacana, você fazer a política, fazer aquela política ali boa, né, que gera discussão, cada um defende a sua ideologia, mas eu tenho tido muito surpresa e surpresas boas ali. Isso é muito bacana. Eu acho interessante essa fala, que no podcast a gente tem a ideia de conversar e estamos conversando com todas as vereadoras, e é óbvio, como você mesmo citou, ideologias muito diferentes, mas não é porque as ideologias são diferentes que você tem que ter um problema, por exemplo, com a Josete, que são os partidos, acho que talvez se a gente mais extremos, né? Se a gente for botar no papel, talvez nem sejam. Mas assim, no rótulo, fica essa rixa muito grande entre o PSL e o PT, justamente pelas últimas eleições presidenciais. Então, vê que não precisa ter esse problema entre vocês, né? Nossa, mas muito, olha, é um aprendizado. A própria Maria Letícia, né? São pessoas, assim, muito preparadas. A Câmara de Vereadores tem ali vereadores extremamente preparados, pessoas extremamente competentes, pessoas que estudam, pessoas que realmente se preparam para estar ali, pessoas com potencial, pessoas que escrevem seus projetos. É um ganho. Eu falo assim que é um ganho como ser humano, e é um ganho, assim, com o profissional mesmo, sabe? Eu tenho aprendido muito. E a Josete é sensacional. Eu adoro a Josete, a gente brinca, eu falo que qualquer dia eu vou levar ela para tomar um café comigo ou com o Fernando, mas, assim, realmente, ela é muito serena, ela é extremamente competente. Uma coisa é você ter ideologias diferentes, isso aí sempre vai existir, eu acho que isso é importantíssimo, porque se ela está ali, ela foi eleita, é porque existem eleitores que acreditam naquela bandeira, naquilo que ela fala, que ela defende, assim como existem pessoas, né, que estão ali pelo que eu falo, pelo que eu defendo, pelo que eu acredito. Né? Então, isso aí é ponto pacífico. Mas não é por isso que a gente vai se desrespeitar. Né? Mas ela é extremamente adorada pelos servidores, então isso quer dizer que ela tem credibilidade, ela é extremamente respeitosa com os vereadores e está ali há 5 mandatos. Então, eu acho que faz jus. Né? Então, assim, ela só tem ensinado dia após dia e não tem por que ter qualquer tipo de problema. Muito pelo contrário. Nós já estamos nos encaminhando para o final, vereador. Eu queria saber uma última pergunta assim sobre... Nós estamos há mais ou menos 1 ano das eleições. Eu queria saber o que você pensa para essas próximas eleições, que provavelmente o Fernando vai estar em algum cargo, talvez ali... Ele acaba, né, o mandato dele como deputado estadual, então ele vai para uma reeleição ou para outro cargo. Também tem as eleições presidenciais, o PSL também ver como se vai se posicionar. O que você imagina para essas próximas eleições? Como você pode ajudar como vereadora? Então, eu falo que é sempre uma caixinha de surpresas do Fernando Francischini, né? Eu acho assim que eu, como vereadora, a minha obrigação, a minha função é continuar fazendo o meu trabalho, né, ali na vereança, tanto esse resto de ano que vem, eu acho que como vereadora é realmente continuar este trabalho, até porque ele vai ter que se licenciar, vai ter que fazer o trabalho dele, então para o partido é importante que eu continue fazendo esse trabalho, né, que não pare. A gente ainda não sabe
se ele vem como deputado estadual ou se vem como candidato a Senado. Eu acho que isso é uma coisa que eles que vão decidir. Eu sei que vai, mais uma vez, tumultuar a vida da gente, mas como a vida da gente não tem rotina mesmo, a gente já está acostumado, as crianças já estão acostumadas. Que seja o melhor, né? Que seja o melhor para Curitiba. Mais uma vez, a gente sabe que tem uma equipe que está sempre conosco, uma equipe que realmente trabalha com afinco, uma equipe que acredita no nosso potencial, é por isso que está conosco, é por isso que realmente veste a camisa. E, principalmente, a gente tem o curitibano e tem o paranaense que deposita confiança, então o compromisso da gente é maior ainda. Né? Porque se você tem pessoas que acreditam em você, se você tem famílias, pais de família, famílias, principalmente depois de uma pandemia aí de 1 ano e meio, 2 anos, pessoas que estão esperançosas, pessoas que realmente precisam que mude mais ainda, né, esse quadro nosso nacional, estadual, depois de uma pandemia, e essa pessoa vai lá e te confia um voto, é porque realmente ela confia em você. Né? Então eu acho que aí a responsabilidade do Fernando Francischini vai dobrar, né? Se já era grande, vai dobrar. E para o que ele se candidatar, ele sabe que ele tem a ajuda, ele tem o meu apoio incondicional, então eu acho que tanto ele como o partido sabem que a gente vai estar lá fazendo o trabalho da mesma forma. Flávia, agora para a gente encerrar, nós temos um quadro de encerramento que a gente pergunta para todas as nossas convidadas na esfera da política, mas vou abrir uma exceção, se também quiser falar da questão do Instituto, que também é um ato, com certeza, político. Uma realização que você tenha feito, qual você considera uma das suas maiores realizações, e também um sonho, que seja qual a sua meta, o que você ainda quer alcançar. Eu acho que o Instituto é uma realização, sabe? Porque eu acho que o Instituto a concretização ali de uma ajuda, né? De algo que eu podia, que eu não tinha no papel, mas que eu consegui oficializar dessas ajudas, dessas famílias, porque eu tenho um filho especial, eu sei o tanto que é importante, o tanto que foi importante eu ter um diagnóstico para eu começar a tratá-lo. É extremamente importante. Eu sei que aquela criança que não tem um diagnóstico é desesperador para um pai. Você vê um filho gritando, você vê um filho sentindo uma dor, que não é autismo, qualquer outro diagnóstico. Você não ter um diagnóstico para um filho é desesperador. Né? Então, eu acho que a realização, foi a realização que você falou, e o quê? Realização e o sonho. E o sonho. E o sonho é que todas as famílias pudessem ter o diagnóstico dos seus filhos. Eu acho que seria um sonho, que assim como eu tive essa possibilidade, que todas as famílias que se sentem hoje impossibilitadas, né, aflitas, não só com o diagnóstico de autismo, ou com qualquer outro diagnóstico, que pudessem ter isso que a gente teve, sabe? Esse suspiro de alívio de ter o diagnóstico do seu filho para poder começar um tratamento, ou com autismo, ou com esquizofrenia, ou com uma síndrome de Down, ou com essas doenças raras que hoje existem cada vez mais, porque para o pai não existe alívio maior do que você ter o seu filho diagnosticado e tratado. Né? Eu acho que para a gente que é pai, não sei se você já é pai, não, acho que não, você é novinho, mas quem é pai, quem é mãe sabe que não existe alívio maior do que ver o seu filho tratado, o seu filho realmente podendo, né, ter um tratamento, podendo levar uma vida normal, fazendo uso de medicamentos ou tendo um tratamento para poder seguir a vida. Flávia, então muito obrigado pela sua presença, pela nossa conversa. Obrigada a você, muito bacana esse bate-papo. Eu acho que a gente consegue aqui falar não só da política, né? Eu acho que é falar realmente dessa experiência de vida, falar que existem sim políticos que fazem a boa política, pessoas como nós, como eu, o Fernando, o Felipe, pessoas comuns. Né? Eu vi a Noêmia saindo daqui, a Noêmia é minha amiga de igreja, irmã de igreja, pessoas que vêm com o intuito realmente de fazer a boa política, de mostrar que pessoas comuns podem representar outras pessoas. Né? Qualquer pessoa, eu acho que hoje, se tem a vontade de estar com um mandato, de ter um mandato para fazer a diferença, eu acho que pode. E a gente tem aí a campanha o ano que vem, as eleições do ano que vem. Tivemos no ano passado e a gente viu que os eleitores também mudaram muito. Né? O eleitor hoje, ele está muito mais exigente, ele sabe que ele pode mudar o quadro nacional, o quadro estadual, ele sabe que o voto dele tem muito poder. Né? A gente já teve essa noção, a gente já teve essa mudança.
Então, eu acho que é importantíssimo a gente, através de entrevistas, através de programas, através de informações, a gente mostrar que o eleitor ele tem esse poder, né, de escolher o que ele quer para ele, para a família, para os filhos e para o futuro. Então, mais uma vez, obrigado. Agradeço também toda a nossa equipe, em especial a Summer, diretora aqui, que estava, além das perguntas que ela envia, ela também toma conta de todo aí os cortes de câmera, todo o controle aqui da nossa transmissão. Agradeço também a equipe de técnicos aqui que nos apoiam e dão suporte para a gente conseguir botar o programa no ar, o André Bonatti, Ana Rudzinski e o Guilherme Deia. E agradecer em especial você que nos acompanhou até aqui, agradecer a sua companhia. Toda semana, 2 vídeos aqui, 2 entrevistas. A gente convida você a assistir também as que já aconteceram e ficar aí na expectativa. Toda semana nós temos 2 entrevistas aqui no nosso canal. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até a próxima.